Olá, tudo bem? Eu vim explicar alguns motivos que estão acabando com o nosso planeta. A água, que é a fonte de vida do universo, está sentindo toda a energia negativa provinda dos satélites, radiodifusão, músicas, profecias, ciências e línguas. Todos que nascem têm o direito de aprender coisas boas. Mas como que aprendemos coisas boas com interferências de coisas ruins? A interferência ruim causa a danificação da molécula da água, tanto da escrita quanto do pensamento. E isso gera uma energia que gera o bullying também. A ignorância das pessoas de querer se satisfazer com material televisivo está destruindo a forma de pensar das pessoas pequenas em evolução. Porque tudo está conectado. A nossa mente é a fonte mais importante de transmissão do universo e das dimensões. Tudo que pensamos é realizado em algum lugar. E a violência está gerando uma arma grandiosa que vai destruir a nossa raça. Desculpe por estar usando um silício para poder transmitir essa mensagem, e você está usando mercúrio ou fótons para poder assistir isso. Eu sei que sou pouco, mas um dia haverão muitos que pensam da forma correta. Não quero tirar o dever e o direito de ninguém, e nem o trabalho que foi esforçado por muitas e muitas décadas e milênios para poder resolver a nossa maior dificuldade, a ignorância. A inteligência hoje em dia está levando para um caminho destrutivo e destruirá a Terra. Por causa do núcleo, necessita de metais na superfície e de óleos entre eles para poder fazer com a pressão atmosférica a boa adubagem da Terra. O nosso calor e o nosso frio serem regulados. Mas necessitamos disso para poder nos locomovermos de forma preguiçosa com esses veículos automotores errôneos. A ilusão de querer chegar mais rápido num trabalho destrói milhares e milhares de pessoas também. O nosso alimento, que vem ainda com combustível fóssil, gera uma cadeia de destruição maior do que a gente está construindo, por causa da não evolução correta da matéria quântica, o espírito. O espírito necessita de milhares de coisas para poder se satisfazer, mas essas coisas não estão vindo da energia da criação, estão vindo do fogo e das cinzas. Estamos colocando em nossas camas todas aquelas destruições que vêm de outros lugares, de escravidões, ódio, rancor, desavença, para poder construir um futuro promissor? Não vejo futuro nessa tecnologia que estamos agora atualmente. A liberação da maconha foi feita para poder ajudar no esquecimento das conversas errôneas que existem entre as pessoas, das fofocas, das intrigas, das desavenças, das músicas que não fazem construção, das músicas que fazem profecias. Porque se pegarmos a Bíblia, em 1 Coríntios 13, versículo 8, que é a excelência do amor, o amor sempre vence, mas a ciência, a língua e as profecias acabam com o amor. E como queremos passar o amor se não temos o verdadeiro amor dentro da gente? Se Sodoma e Gomorra foi destruído, porque existia muita putaria naquele local, existia muita desavença. A Terra é um local onde existem milhares de seres em evolução e seres que querem preservar o nosso habitat. Não destrua essa possibilidade da evolução correta.
A maconha produz óleo, leite, tecidos, cordas, infinidade de medicamentos que diminuem a nossa ansiedade de querer construir cada vez mais máquinas que vão destruir a gente. Eu peço pela energia de todos aqueles que estão aqui agora, presentes nesse momento no ar, na água, no solo, na natureza, para que haja um acompanhamento correto, fiscalizado das coisas que a gente faz. Porque a pilha que a gente compra hoje em dia vai para que lugar? As pessoas hoje lá não querem receber a pilha de volta. E por que continuam vendendo uma pilha que destrói a água? Por que ainda existe bateria que o ácido mal direcionado destrói? Se a energia nuclear que foi feita para quê? Para poluir a água? Você viu lá no Japão lá o que aconteceu? Por causa de uma sensação ruim, de toda aquela ganância de querer construir mais. Aí eles viram que a energia nuclear é perigosa. Então, imagina se tivesse terremotos aqui em Angra dos Reis e nas outras usinas nucleares para destruir. A nossa água seria toda radioativa. A gente não beberia 2 anos, 1 ano. A água que é a fonte preciosa de vida. Masaru Emoto, cientista japonês, conseguiu concretizar uma coisa que Jesus falou há muito tempo. Que a gente deve transmitir o amor, agradecer. Ele molecularizou lá, congelou a molécula da água lá e mostrou a diferença entre uma molécula poluída e uma molécula sadia, que é agradecida, que é orada. Então, a nossa Terra, ela tem um núcleo que prende a gravidade. E tudo aquilo vai entrando para o centro da Terra. Junto com a nossa tecnologia de querer passar continente. Para que se a gente tem que resolver os problemas internos? Os vulcões ficam lá, ó, nervosos, por causa de toda a energia ruim, que o núcleo é pressionado para poder tirar a energia ruim do centro da superfície da Terra e levá-lo para o centro. Eu peço a compreensão, porque a maconha faz uma fibra de carbono excelente, plantada. A fusão de moléculas de carbono construirá uma máquina de fibra de carbono que construirá o restante das moléculas de carbono, que deixarão um pouco mais de tempo para o planeta, porque o petróleo é necessário embaixo do solo para a preservação das placas do adubo da consciência da vida. Porque quando é queimado, gera o nervosismo. Porque temos hoje a tecnologia e não a vemos por causa do monopólio. O monopólio é errado. Por quê? Porque tira as consciências boas e botam a consciência ruim, a de ganhar dinheiro, a de ganhar mais. Então, que existe um pouco mais de tempo para que possamos entender que preferimos mais o dinheiro do que a paz. Porque não damos ouvido aos verdadeiros mestres da sabedoria. Não damos verdadeiro sentimento aos nossos sonhos. Porque tudo aquilo que nós sonhamos é verdadeira realidade. Se não conseguimos lembrar, é um pouco difícil de compreender o sentido da nossa vida. Porque o sono é a melhor coisa do mundo. Quando nós podemos dormir, descansar, sem preocupações, sem a ganância de querer saber que tem querendo pessoas destruir os nossos sonhos. Para saber por que uma pessoa é gananciosa, por que ela fez aquele crime, aquela barbaridade, teremos que conhecer o caminho daquela pessoa, o caminho daquela família, as pessoas que estavam em volta, as coisas que ela mais ansiava. Porque a energia, ela é do pensamento também e da visualização. Em volta, influencia o interno. E o interno influencia a volta. Então, existe o ciclo da redundância. Que com a má direção dos pensamentos, gera a pior energia, a da destruição.
As crianças têm o direito de aprender. Mas como é que vão aprender se existem músicas que não incentivam a verdadeira aprendizado? Essas substâncias que colocam no leite aumentam a hipersexualidade. As substâncias que colocam nas plantas aumentam a nossa massa muscular. Mas para que modo? Da onde que vem esse organismo de tanta procriação? Vem de uma energia correta? Então por que já não estar correto em 2011? Ou em 1992? Por que a exploração espacial é tão cobiçada se os nossos piores defeitos estão aqui na Terra, que somos nós mesmos, de querer chegar mais próximo do Criador com naves espaciais? Se os alienígenas, que são minúsculos, microscópicos, estão aqui para dar conhecimento pra gente, e a gente destrói eles ainda, qual é o conhecimento que eles querem dar para você? Conhecimento de você poder plantar com amor, colher com amor. Então, toda a nossa evolução tem que ser focada na produção de alimentos poderosos para a nossa mente. Dos alimentos que destruam essa maldade, essa ignorância, um pouco de tempo para poder esquecer também, junto com a reciclagem total de toda a matéria-prima. Porque tudo que é jogado fora pode ser produzido outras. Para quê? Para que não haja mais o queimação do petróleo. Nosso organismo produz metano. Esse metano poderia ser revertido para a produção de plástico. Será que tem como? Aí você aceitaria um plástico provindo da merda? Então eu acho melhor a gente utilizar o cânhamo. Que o cânhamo nasce muito rápido, serve de alimento, dá para fazer tecidos, óleos. De novo, repetindo, porque o vídeo pode ser grande, mas é um vídeo de explicação de uma pouca coisa que eu aprendi. Mas às vezes não dá nem vontade de acordar, que eu vejo que continua a mesma coisa. Porque as pessoas que estão lá batalhando pelo nosso futuro estão corrompidos pelo poder da corrupção. Porque pensam que o dinheiro vai comprar tudo. E no dia que vierem as chuvas de meteoro, não estou profetizando nada não, só estou falando que um dia se vier, por causa da gente pensar tanta coisa ruim dentro da gente, a gente transmitir esse pensamento para milhares de locais, milhares de civilizações. Esses filmes de guerra, de boiolagem, de viadice, de homossexualismo, você acha que as crianças não aprendem junto com a superposição de hormônios lá, ó, dentro do organismo, de querer produzir mais leite? Se a nossa mãe não dá leite pra gente até hoje, por que a gente tem que ficar maltratando um animal que serve pra ajudar no arado? Pra até comer aquela graminha ali, ó, transformar num adubo pra planta. Mas se fosse 1, 2, 5, tudo bem. Mas quantos milhões deve existir? Os dinossauros não foram extintos por causa de meteoro, não. Foi uma bactéria que deu no peido deles, que eles peidavam muito. Aí gerou uma grande doença, uma grande virose, que o humano conseguiu suportar, mas os dinossauros não. Então as doenças de hoje em dia provêm da nossa falta de limpeza, de todos os nossos pensamentos ruins, provindo da grande máquina da frequência. Então, se vocês um dia quiserem estudar sobre a evolução do homem, comecem pela vida de Jesus e dos mestres também, de Horus, e um monte lá, bota lá no YouTube lá, a verdadeira história de Jesus. Não foi só Jesus que nasceu dia... Você fala que foi dia 25 de dezembro, né? Você fala, né? Você estava lá na época lá? Como é que era a dobradiça da porta lá de Jesus lá? Como é que era uma cadeira construída naquela época?
Como é que era a roupa feita naquela época? De que material que era feita a roupa da época de Jesus? Eu acho que devemos observar muitas coisas ainda nesse planeta, e muito rápido. Porque a televisão nos coloca profecias que podem acontecer. Podem por quê? Porque a sua mente, ela produz qualquer coisa. Produz qualquer coisa mesmo. Pode ser uma coisa boa, coisa ruim. Mediana, mediocridade, é continuar na mesmice. Mas a sua mente é poderosa. Você sabe. Tá sabendo agora. Se não sabe, só pesquisa lá, água cristalizada, lá, Masaru Emoto. A molécula da água, junto com os nossos sais minerais, com a nossa força de vontade do nosso cérebro, cria a melhor antena materializadora do universo. Então, deixamos de lado essas profecias, esses filmes errôneos e toda essa ganância de querer construir armas que irão nos destruir mesmo. Porque se elas ganharem vida, elas estarão tão nervosas por causa da nossa frequência que irão nos destruir. E não vai existir o exterminador do futuro para proteger aquele carinha lá não. Alguém vai deixar rolar. Tô sacaneando porque já teve alguns filmes que eu tive que ver quando era pequeno lá, porque não tinha uma coisa boa para poder me ensinar. E quando tinha as coisas boas para poder aprender, eu era trancado. Eu era impedido de fazer. Então, eu vejo que a ignorância, ela pode ser destruída com a simples palavra: amor. Entender o significado do amor é muito difícil, pois estamos no meio corrompido de uma moral e um bom costume que foi criado por pessoas que queriam a exploração e a devastação para poder construir. Se plantarmos mais, conseguiremos. Não é só para plantar maconha. Tem milhares de plantas que podem ajudar a gente, mas que cada planta, ela necessita de uma frequência para poder continuar viva. E a nossa frequência, que a gente perde vendo televisão, destrói essas frequências e ajudam a criar outras. A da preguiça eterna. O exagero da maconha cria o exagero de preguiça na forma recreacional. Então, se as pessoas tivessem a capacidade de provar que são capazes, capacidade de provar que são capazes de mudar tudo aquilo que fizeram errado com ela, ó, são vitoriosos. Essa é a minha pequena parte, porque eu tenho que estudar sobre muitas coisas para poder entender o fato da matéria ser tão doente hoje em dia. As pessoas que estão lá no manicômio, lá nesses hospitais, estude a vida delas. Desde a criança, quando era criança, o que elas ouviam do lado, o que elas faziam, e qual é o maior sonho de uma pessoa que está lá, dentro lá trancafiada no meio daquele lixo lá, onde o cheiro é ruim. Que esperança que a gente pode dar para umas pessoas que emitem a raiva porque não são malucas, que só entendem um pouco de outras realidades, que sentem as outras realidades que nosso próprio cérebro manda, que são pessoas mais sensitivas. Aí são espancadas, são maltratadas, ficam agressivas por causa que vem toda essa ignorância no mundo. Aí querem achar um modo de acabar com os efeitos da mãe natureza, que conhece o nosso interior, por causa que é uma água, porque está no meio da terra, porque tem minérios. E se o nosso planeta for destruído, você acha que vai deixar o nosso planeta ser destruído? Vai deixar nossas pessoas saírem daqui com essa consciência errada para chegar em outros planetas? Para quê? Para conquistar outro planeta? Para poder ver? Olhar para longe por quê? Se a gente tem que olhar mais para próximo, mais para perto. Receber sim desses planetas evoluídos, porque os planetas evoluídos emanam pra gente, não querem destruir a gente, querem emanar com amor.
Mas os nossos satélites deixam? A radiodifusão deixa você sonhar um pouco? Eu acho que a fibra ótica, essa sim, que foi desenvolvida por um brasileiro, pode ajudar. Filtrada. Com coisas que você não quer ver, você digita lá: não quero ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso. Um supercomputador chega lá e apaga tudo. Aquilo não é ruim. Como é que eu vou aprender uma coisa boa se eu vejo 99 coisas ruins? Então, a frequência mal direcionada, se tiver mais frequência mal direcionada do que uma frequência bem direcionada, existe a dissipação de energia mal direcionada. Na religião, eles mostram que o amor ao próximo é a fonte fundamental da existência do universo, interno e externo. Mas como é que podemos amar se não existe só uma religião? Por que uma religião briga com a outra religião? Porque uma pessoa que aceita uma religião não aceita outra religião. Como é que poderemos chegar ao mesmo Deus que é o Pai Criador se somos divergentes no nosso ensinamento? Um ensinamento fundamental que é silêncio, prosperidade, junto com amor. Eu vou mostrar lá a árvorezinha do amor que eu fiz. Mas ela pode entrar milhares de outros sentimentos bons. Mas como é que vai entrar milhares de sentimentos bons se ainda existe a ganância da exploração do silício? Se nós temos a tecnologia da comunicação verdadeira, por que não existe a iluminação verdadeira para mandar sem o ensinamento de morte? Nas coisas ruins, a gente pode, às vezes, porque quando não influencia, a gente não fica obcecado pela coisa ruim. Quando a gente tem mais energia bem direcionada, que é mais direcionada, para poder ver na energia mal direcionada, por que ela está mal direcionada? Dá a possibilidade de você aprender com aquilo e mostrar coisas boas. O modismo, a moda, ela destrói cada vez mais a nossa produção de bons fluidos. Porque hoje você compra um aparelho, uma roupa, um chinelo, uma peça, amanhã existe outra. Porque existe, aquele fulano de tal está usando aquela marca, então vamos usá-la. Vamos jogar esta fora. Vamos quebrá-la. Você entende por que o modismo? Por que o regime militar proibiu o modismo? O regime militar era bom, dormir 10 horas da noite, ninguém na rua, para não haver bagunça. Mas aí falam que tinha corrupção, desvio de dinheiro para guerra. Regime militar com a paz sem arma, para defender o nosso instinto ali, ó, de sobrevivência. Porque o nosso instinto agressivo flui quando existe a destruição. Quando você vê uma pessoa maltratando seu ente querido, você fica nervoso. Mas por que aquela pessoa está maltratando seu ente querido? Se às vezes as coisas que a gente pensa gera energia para aquela própria pessoa que gera a destruição do nosso ente querido. Então há redundância nisso. Então eu também sou culpado por também não, às vezes não estar saindo na rua igual um maluco lá falando sobre isso, falando várias vezes. Então, o amor é a fonte fundamental da sobrevivência. Descobrir uma forma de acabar com a maldade não acaba. Porque existe a maldade que a gente procriou em outros planetas com a nossa ganância de querer construir armas. A gente pode o seguinte: acalmar a nossa população com a maconha, com vários mestres, para poder esquecer essa maldade e começar a sorrir, porque tem um mundo melhor à nossa espera, dentro de nós mesmos e dentro desse planeta grandioso, para a gente poder construir máquinas que não afetam as abelhas, porque em 4 anos sem as abelhas já era, gente, porque não vai ter mais polinização, não vai ter mais a troca de bons fluidos.
Que quando você come o mel, ele ajuda lá no seu organismo. Mas de que planta que a abelha está comendo o mel? É uma planta que está recebendo uma energia boa ou uma energia ruim? Então, se conseguirmos, antes dessas profecias que vocês falam, que tem na televisão, eu tive que desligar a televisão para poder estar falando isso com você. Eu tive que estar esquecendo isso, buscando em jogos, algum jogo legal, para poder fazer isso, porque eu ainda não encontrei um jogo legal. Se tivesse um jogo de Jesus lá, o jogo do Arcanjo Miguel, o jogo do Arcanjo Gabriel, tudo bom. Sem lutar contra a maldade, mas sim ensinando. Porque imagina um local superlotado, onde só entra a maldade e não sai. Você acha que um dia ele vai continuar fechado? De tanta maldade que continua entrando? Então, o amor é a fonte fundamental da vida. Jesus deu a outra cara, a outra face do rosto dele para o romano, por causa que ele sabia que aquele soldado estava corrompido por um poder ganancioso de exploração. Por causa que nos coliseus lá só queriam existir guerras, só violência. E a televisão hoje em dia é o fruto do coliseu, é o fruto da barbárie. A barbárie está destruindo o nosso interior, que faz só pensar em coisas ruins. Então, pelo amor que você tem por você primeiro, e pelos seus descendentes, e pelos seus irmãos que são seus vizinhos, são os animais que estão em volta, faça uma força, batalhe por um ideal supremo, sem querer ser maior que o Criador, pois somos frutos do Criador, e Ele deu todo esse poder para a gente, mas só que condensamos esse poder na forma errônea. Que a Lux estejam com vocês com amor e fraternidade eterna.